Programa Focando em Concursos, com o professor Raimundo Castro. Bom dia, telespectadores do programa Focando em Concursos, Empregos e Estágios. Hoje temos o prazer de entrevistar o candidato Fernando Carneiro ao governo do estado do Pará nessas eleições de 2018. Fernando Carneiro é casado, tem 53 anos, é pós-graduado em Políticas Sociais e exerce pela segunda vez o mandato de vereador à Câmara Municipal de Belém. Candidato, bom dia. As suas considerações iniciais, candidato. Bom dia a todos e todas que assistem ao programa. Bom dia, Castro. Queria agradecer pela oportunidade. Eu sempre digo que quem tem 16 segundos na televisão e no rádio para expor suas ideias tem que valorizar todo e qualquer tempo que é acima de 16 segundos. Então a gente quer aqui reafirmar, agradecer esse espaço e reafirmar o nosso compromisso com o serviço público de qualidade, com o governo voltado para melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso mote central do programa de governo do PSOL. É fazer com que o governo cuide das pessoas. E para cuidar das pessoas precisa ter uma estrutura adequada para cuidar das pessoas. Ok, candidato. Muito obrigado. Então vamos à nossa pauta. O governo do estado do Pará, o atual governo que está aí, já está no segundo mandato, em seguida, está propondo, já fez alguns, está com 22 concursos no total para serem feitos ainda, até dezembro, possivelmente. E os concurseiros e concurseiras questionam muito isto. No último ano do mandato, realizar esta quantidade bastante acentuada de concursos públicos. Qual é a sua avaliação a respeito deste cenário, candidato? Olha, infelizmente é uma prática recorrente isso, Em ano eleitoral se fazer concurso e se fazer obras tentando utilizar a máquina do Estado como um capital eleitoral, Na verdade, é utilizar a máquina do Estado para suas eleições, para os seus candidatos. A gente repudia esse tipo de prática porque o serviço público, a necessidade dele não existe apenas nos anos eleitorais, existe durante todo o ano. Então a gente precisa repudiar esse tipo de prática. E infelizmente é uma prática muito comum no Brasil hoje. O nosso partido, o PSOL, ele tem um slogan que é um novo partido contra a velha política, ou seja, a gente quer mudar essa forma de política, de que se oportuniza do calendário eleitoral, se oportuniza inclusive até da própria situação degradante que está o serviço público, para tentar auferir algum tipo de benefício eleitoral dos concursos públicos. Essa é uma prática que tem que ser extirpada, a gente não compactua com esse tipo de prática. Entretanto, eleito, a gente vai ter que evidentemente cumprir com o calendário que já foi estabelecido, mas não antes sem repudiar esse tipo de prática, que é uma prática eleitoreira, na verdade. Candidato, uma outra questão muito levantada pelos concurseiros e concurseiras de respeito aos processos seletivos temporários, A chamada contratação dos temporários, contratos administrativos de temporários, através desse recente modelo implantado pelo governo do partido atual. Há, inclusive, muitos exageros, órgãos que já fizeram mais de 24 processos seletivos simplificados em menos de 2 anos. Isto tudo em detrimento, em última análise, do contrato, ou melhor, do concurso público. E ainda se acrescenta a esta situação que a legislação onde se baseia o executivo estadual para fazer estes processos é objeto de uma DIN por parte da Procuradoria-Geral da República desde o início do ano de 2017. Objetivamente, candidato, qual será a sua política em relação aos contratos temporários? Olha só, Castro, nós priorizamos e valorizamos o serviço público e o acesso ao serviço público através do concurso público. Essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer. A gente, às vezes, não tem acesso a muitas informações do governo, porque não existe tanta transparência assim. Mas as informações que a gente teve acesso em 2017, por exemplo, dão conta que a gente tem algo em torno de 107 mil servidores no estado, sendo aí 85 mil mais ou menos de concursados, 14 mil de temporários e mais ou menos 3 mil de DAS. Então você vê que ainda existe, ainda que não seja uma média tão alta de concursados e trabalhadores temporários,
ela é uma média bastante considerável. 20% mais ou menos, né, candidato? Em alguns casos, não, eu estou dizendo que já é preocupante essa média do Estado, geral, mas em alguns casos, em algumas secretarias, a disparidade é ainda maior. Você pega a Secretaria de Saúde, por exemplo, a disparidade é muito maior. Existe um número relativamente grande de servidores temporários em relação ao número de servidores concursados. Então a gente vai acabar com isso, ou seja, o servidor temporário, é importante que se diga, ele não é culpado disso. O culpado disso é o governo do Estado, que deveria estar fazendo esse tipo de concurso para o acesso ao serviço público, né? Então a gente precisa mudar essa política e investir no sentido de garantir mais concursos públicos, e essa é uma proposta do pessoal, do nosso governo, investir e valorizar o servidor público. Vem novidade por aí. O Instituto Americano de Desenvolvimento divulgará em breve os seguintes editais no Pará. EMOPA, SEAD, Secretaria de Estado de Administração. SEASTER, Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. E SEMAS, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Fique ligado no site www.iades.com.br. Conheça agora os concursos organizados pelo Instituto AOCP no estado do Pará. Fundação Santa Casa de Misericórdia. Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Hospital Ofir Loyola. CESPA. Maiores informações no site www.institutoaocp.org.br. Alô pessoal da Agropecuária e Florestal, as inscrições para a ADEPARÁ já encerraram, mas estão abertas as inscrições para a ADAF do Amazonas. Muito mais vagas e salários bem mais atraentes. Veja aí. Nível fundamental, 23 vagas e remuneração de R$ 2.202 a R$ 2.297. Nível médio, 116 vagas, sendo 94 para técnico de fiscalização agropecuária. Remuneração de R$ 3.379 a R$ 3.942. Nível superior, 69 vagas, sendo 41 para médico veterinário e remuneração de R$ 5.632 a R$ 6.570. Inscrições até 8 de outubro de 2018 no site www.institutoaocp.org.br. Taxas de R$ 50, R$ 70 e R$ 90. Provas dia 9 de dezembro de 2018 em Manaus, Humaitá, Parintins e Tefé, no Amazonas. Dica importante: você vai fazer a prova já sabendo como foi o concurso da ADEPARÁ, que tem os exames dia 21 de outubro de 2018. Não perca essa chance! Candidato, uma situação peculiar mexeu muito com o segmento de concursos públicos este ano no Estado. Em particular, agora a partir do mês de julho. A Polícia Militar do Estado do Pará fez o concurso em 2016, organizado pela Universidade Federal do Pará, com oferta de 2.000 vagas para o cargo de praças e 2 centenas de vagas para o cargo de oficial. O concurso teve todas as suas etapas. É um concurso longo, e após a conclusão do resultado, primeiro, as pessoas habilitadas, segundo as regras do edital, foram convocadas a fazer o curso de formação. E o fizeram. Bem, algumas pessoas ficaram excedentes. O curso oferecia 2.000 vagas, outros candidatos, mesmo com a nota de ponto de corte, superior às 2.000 vagas, evidentemente que ficaram na condição de excedente, como sempre aconteceu em todos os concursos da Polícia Militar, não só aqui, de outros estados, porque não existe cadastro reserva. Bem, mas o grupo de pessoas se movimentou, não sei, até se aproveitando de ser um ano político, e conseguiu, através de uma ação civil pública do Ministério Público do Estado, que o Tribunal de Justiça, no caso, um juiz em particular, concedesse uma decisão contemplando perto de 600 pessoas, um pouco mais de 600 pessoas, serem chamadas para fazer o curso de formação. E em julho, o governo do Estado editou um decreto convocando essas pessoas, excedentes,
para fazer o curso de formação. Qual é o entendimento a respeito desta situação em relação aos próximos concursos públicos para as corporações militares? Não só a Polícia Militar, como também pode-se inferir Polícia Civil e Bombeiros. Ficarão limitados a um espaço de tempo para poder fazer um novo concurso, se esta regra prevalecer. Então, candidato, justamente dentro deste cenário, qual seria a sua medida primeira para solucionar essa questão na área de segurança pública que lhe inibirá de fazer concurso logo em 2019? Nós precisamos, Castro, ver o seguinte. Primeiro, nós defendemos, e eu, para reiterar inclusive a resposta anterior, defendemos que a entrada no serviço público se dê através de concurso público. Quando eu penso nisso, eu tenho que pensar também que existe uma necessidade imediata, mas existe uma necessidade futura, até porque o concurso ele é válido por 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Então, eu tenho que pensar em estabelecer um cadastro de reserva. Vou te dar um exemplo. Foi feito um concurso agora recente para a SEDUC, por força de um termo de ajustamento de conduta, em que se estabelecia algo em torno de 7.700 vagas. O governo fez para 2.200 vagas. Ou seja, você já tem um déficit de 5.500 vagas aí para esse concurso. Se você não estabelece um cadastro de reserva, vira uma insanidade você ter que fazer curso a cada ano. Se você tem a possibilidade de fazer um concurso que você tenha um cadastro de reserva para suas necessidades futuras e para primeiro contemplar as 7.700 vagas que deveriam ser contempladas, porque a necessidade real é de 7.700 vagas. No caso da polícia, quando tem esse excedente, nós precisamos dizer o seguinte: a gente precisa regularizar essa situação desses 600 que estão aí e precisa abrir concurso novo para a polícia. A gente vai precisar abrir, porque o quadro da polícia ele é deficitário. Da polícia militar, por exemplo, as informações que a gente tem dão conta que tem 16.500 policiais militares, já com essa nova incorporação de 1971, que foi feita, policiais militares, que foi feita recente. Mesmo assim, o quadro é muito deficitário. Você anda pelo interior do estado, você percebe que existe uma carência muito grande de polícia. Essa onda de assaltos que a gente tem, por exemplo, agora recente, eu tive em Jacundá. Jacundá teve um assalto daqueles que infelizmente são comuns, de ver, eles explodem o banco, explodem o caixa eletrônico, colocam gente, amarram gente no capô, e em Jacundá pegaram o carro da polícia para fugir. Por quê? Porque tinha uma guarnição lá de meia dúzia de policiais. Então existe uma carência muito grande de policiais no nosso estado. A gente não acha que a gente resolve o problema da violência no nosso estado só com mais policiais, mas é necessário mais policiais para eu começar a pensar em resolver o problema da segurança pública no nosso estado. Então eu preciso regularizar a situação desses que estão de excedentes, mas eu preciso pensar em abrir novo concurso o mais rápido possível, preciso regularizar essa situação de pendência para eu poder abrir novos concursos para o governo, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil também. E o bombeiro, né? E o Corpo de Bombeiros. Candidato, em resumo, sabe-se que todo governo tem as suas áreas estratégicas. Regra geral, educação, segurança pública, saúde, saneamento básico. Assumindo dia 1º de janeiro de 2019, como será a definição das suas prioridades em termos de realização de concursos públicos, revisão de contratos temporários nessas áreas? Eu preciso, Castro, eu sempre acho que a gente tem que ter a responsabilidade de dizer, não adianta eu dizer aqui que nós vamos fazer concurso público, que eu vou aumentar o número de servidores públicos, porque eu preciso disso. Existe, é bom que se diga, no atual governo, uma política intencional de destruição do serviço público. O governo federal e o governo do estado estão irmanados de uma política de destruição do serviço público. A votação agora recente no Congresso Nacional da Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde e educação, é uma prova cabal disso. Aliás, é bom que a população esteja alerta nessas eleições, porque eu tenho visto muitos candidatos falar lá em Brasília que tem que congelar os gastos em educação e saúde, e aqui dizer que vai investir em saúde e educação. Às vezes a mesma pessoa. Então a gente precisa ter um pouco de cautela em relação a não se serve a dois senhores. Ou você é favorável ao incremento do serviço público, a qualificação do servidor, o pagamento de um salário decente, como tem que ser pago o piso salarial para os trabalhadores em educação, ou você é contra. Não dá para ser contra lá e a favor aqui. A gente precisa ter essa leitura. Mas assim, de onde vai tirar o recurso para fazer essa expansão do número de servidores públicos que é necessário? Porque o nosso estado precisa otimizar, Castro. Eu acho que isso é uma coisa importante. Se você me permite, tem um exemplo. O Tribunal de Contas do município
que é excelente, ele tem uma atuação importantíssima, mas ele tem uma atuação muito similar ao Tribunal de Contas do Estado. Aliás, Castro, só 3 estados do Brasil têm essas duas estruturas, Bahia, Goiás e o Pará. Isso é um certo anacronismo. Então, nesse caso, eu preciso fazer um enxugamento. Eu preciso fazer com que as funções que são